Olá, olá, bom dia. Estou bastante gripado, mas estou tomando os remédios. Mas vamos gravar assim mesmo. É o terceiro e último bloco da, da, da revolução dentro da Ucrânia. Nós vimos que o que acontece é uma guerra civil. Então tudo começa com uma guerra civil dentro da Ucrânia, né? Não se esqueçam que a Rússia ainda está à distância. O presidente eleito se chama Yanukovych. E uma vice uma primeira-ministra que, por corrupção, Timoshenko, foi presa, está afastada, está presa, está na prisão. Então a situação é essa. Em fevereiro de 2014, no dia 21, dá-se um golpe de Estado na Ucrânia. Esse é o ponto. Mas vamos aproveitar para agradecer a todos a atenção que têm dado aos nossos vídeos, o crescimento dos nossos inscritos, é, as matrículas no nosso Colégio dos Magos Caldeus e as doações e os nossos 8 caribus que têm nos sustentado. Então, a coisa vem bem a propósito. Olha aqui, ó. Vou pegar para vocês e mostrar aqui um mapa simples, fácil de ver. Rússia e aqui Ucrânia. A questão é, a Rússia tinha sido dona da Ucrânia e da Polônia, mas a Polônia ela abre mão. Da Ucrânia ela não abre mão porque ela tem uma questão de águas geladas que no Mar de Azov não congelam. Então ela precisa. Logo, a questão é a seguinte, olha, a Ucrânia é vizinha da Rússia. A questão é, portanto, instaura-se um processo financiado pela OTAN, principalmente pelo canalha do George Soros, para dividir a Ucrânia ao meio. Ou seja, a juventude ucraniana é levada pela propaganda, quem tem 30 anos para baixo, a querer viver como os europeus, os Estados Unidos e essa vida de vagabundagem. Enquanto que os outros que foram educados na época da União Soviética, eles vivem uma vida séria. Olha, a situação está bem a propósito. Eu, na hora em que estou gravando isso aqui para vocês, ontem vi um noticiário que é muito comum na nossa política. A OTAN age de uma maneira muito estranha. E justamente o problema da Ucrânia é esse. Então, quem tem mais de 30 anos foi educado num sistema que tem respeito à família, à religião, né, aos valores tradicionais, em suma, aquilo que constitui uma nação. Então, a Ucrânia, a Rússia é uma nação. A Ucrânia não era uma nação. E a Rússia tenta torná-la uma nação. Então, o que acontece? Vocês sabem que as manchetes de jornais, as televisões estão mostrando para vocês que o presidente, que o primeiro-ministro da Inglaterra, né, renunciou. E renunciou por quê? Renunciou porque ele empregou um funcionário dele, pessoal, que era, vamos dizer assim, era pedófilo. Ele vivia, a vida dele era completamente imoral. E o presidente, o presidente do parlamento, que é Boris, qualquer coisa, arrepiado, ele sabia disso. Então, o que acontece? Safadeza, né? Se ele já sabia que a pessoa não tinha condições morais para exercer uma função parlamentar, ele nomeia. Por quê? Porque na OTAN é assim, tudo vale. Mas na Rússia não é assim. Mas a Ucrânia não é assim. Porque a Ucrânia foi educada pela Rússia. Então nós sabemos que o Papa Emérito Bento XVI, ele renunciou
porque ficou provado de que muitos bispos, cardeais e padres católicos, pedófilos, tinham sido libertados, tinham sido liberados do julgamento por ele. Esse é o motivo da renúncia de Bento XVI. Isso é a OTAN. Por isso que a Igreja Católica não quer que a Rússia ganhe a guerra. Ela quer continuar na sacanagem. Então, outra notícia. Uma atleta americana foi até Moscou, há 5 anos atrás, e na mala dela, os cães farejadores perceberam que havia uma grande quantidade de cocaína. Ela foi presa, está lá, está na cadeia. A notícia foi ontem. Então vocês vejam o que é a OTAN. É pura sacanagem. Nós estamos num mundo que nos envergonha. Né? Eu lembro a vocês que o presidente Bill Clinton, ele tem um horário dentro do escritório dele, em que tinha lá uma secretária que fazia sexo oral com ele. Naquele horário ele não marcava audiência nem nada, ficou famoso, Clinton, né? Então a funcionária tinha um horário, era a secretária, que ela não fazia nada, que as portas eram fechadas e ela fazia sexo oral com ele. Gente, isso é a OTAN, né? Nós estamos habituados a isso, mas acontece que a Rússia não. A Rússia não. Nós tivemos aqui um programa, Porta dos Fundos, que dizia que Jesus e os apóstolos eram todo mundo gay, e ninguém fez nada. Acontece que na Rússia, há cerca de 10 a 15 anos atrás, um grupo de 20 atrizes entrou na Catedral do Sagrado Coração, 10 delas vestidas normalmente, e 5 delas nuas da cintura para cima, com os peitos de fora e pintado aqui: Nossa Senhora, livra-nos de Putin. De peito de fora, minha gente. A igreja estava aberta, as velhinhas estavam rezando o terço. O que aconteceu? Imediatamente a polícia prendeu essas 5 que estavam de peito de fora e com pintado aqui: Nossa Senhora, livrai-nos de Putin. Lá a coisa é levada a sério. Enquanto isso, aqui no Brasil se faz todo tipo de desrespeito à religião, né? O Cristo Redentor já foi motivo foi até encoberto, mas ia ser desfilado no Carnaval. Nossa Senhora aí representou Iemanjá em uma dessas, em um desses desfiles carnavalescos. Então na Rússia não é assim. Na Rússia não é assim. O presidente de Portugal foi convidado por Bolsonaro para vir almoçar com ele no Brasil como chefe de Estado. Então, Bolsonaro, não tenho nada a favor dele, viu? Não tenho, detesto política partidária. Mas o presidente Jair Bolsonaro convidou o presidente de Portugal para vir oficialmente ao Brasil, em visita oficial, portanto, como chefe de Estado, para almoçar com ele. Acontece que, como tem ainda uns 2 dias para chegar a data, ele chegou com certa antecipação, ele foi almoçar com Fernando Henrique Cardoso, Lula e Temer. 3 ladrões. Ou seja, deixou o Bolsonaro a data marcada, o presidente de Portugal. Eu tenho um vídeo aí que está no meu canal. Então, por que ele deu preferência ao Temer, que roubou 5 bilhões de reais e está curtindo isso com o passaporte que foi devolvido a ele, foi mandado como embaixador do Líbano? Por que o Lula foi preso e está solto e agora é candidato? Com todas as comprovações, com todas as provas de que ele é um criminoso, que é um ladrão. Fernando Henrique Cardoso dizia que tem um governo de mãos limpas. Ele entregou o Estado todo aos Estados Unidos, as estatais mais valiosas, em troca da paridade do dólar com o real, mas ele sabia que isso não se manteria. Então, o presidente de Portugal, isso é a OTAN, viu? O presidente de Portugal, então ele vem para o Brasil para almoçar com o Bolsonaro. Vem visitar o nosso país como chefe de Estado. Mas acontece que ele pertence à OTAN. Então, em vez de almoçar, de representar o país dele diante do nosso como chefe de Estado, o que é que ele faz? Ele se reúne com os 3 maiores ladrões do nosso país. Eu não sei se podem ser maiores, mas o Temer, eu vi ele ser inquirido, né, pela Lava Jato, e quando o juiz perguntou a ele por que você tinha tanta influência no Congresso, não, a ele não, a um secretário dele. Por que você tinha tanta influência no Congresso? Ele disse, porque era o braço direito do chefe.
E aí o juiz, Sérgio Moro, pergunta a ele, e quem é o chefe? Ele diz Michel Temer. No entanto, Michel Temer foi preso 2 vezes, foi solto 2 vezes, foi proibido, o passaporte foi confiscado. Olha, isso era suficiente para manter esse homem na cadeia pelo resto da vida. Entretanto, dentro da moral da OTAN, isso é normal. Então acontece que o filho do Bolsonaro entrou numa situação meio difícil, que é a tal da rachadinha, que não sei se é ou se não é, e acontece que aí, como o Temer tem muito jogo de cintura, livrou ele da situação, e o Bolsonaro conseguiu pegar o passaporte dele de volta. Era proibido, era impossível, ele não podia sair do país. Ele foi preso 2 vezes, comprovadamente ladrão. Foi preso e solto, mas como ele livrou o filhinho do presidente de uma situação difícil, isso é OTAN, então Bolsonaro requer ao Supremo Tribunal Federal o passaporte dele e nomeia ele embaixador do Líbano, o maior ladrão do Brasil, aquele que vinculou a Petrobras à OPEP. Hoje nós estamos passando por essa crise de combustíveis, exatamente porque Michel Temer vinculou a Petrobras. A Petrobras não é nossa. Uma das promessas do Lula é estatizar a Petrobras, é tomar a Petrobras, fazer com que ela seja brasileira. Porque essa crise do petróleo é porque os acionistas da Petrobras e o presidente da Petrobras decidem o preço da gasolina. O nosso presidente só nomeia o presidente da Petrobras e pronto. E aí depois das reuniões quem faz é o presidente da Petrobras com os acionistas. Ora, os acionistas da Petrobras, que são os Rothschild, que são os Rockefeller, que são os George Soros da vida, eles querem que a gente se ferre. Como é que a Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A., não é nossa? O nosso presidente só tem o poder de nomear o presidente da Petrobras. Pronto. Depois que ele nomeia, todos os atos do presidente da Petrobras são autônomos, ele tem status de ministro. E aí ele vai fazer as reuniões lá com quem? Com os acionistas. E se é conveniente para os acionistas aumentar o preço, ele enfoca os brasileiros e estão se lixando. E aí fazem o acordo, aumenta a gasolina, e coitado do motorista de táxi, e coitado de nós, porque tudo que é transportado pela malha rodoviária fica caro. Isso é Brasil, isso é OTAN. É exatamente esse o problema. Entendeu? Lula ficou comprovado que era ladrão. O irmão dele foi pegado com dólares dentro das cuecas. E o apartamento lá no Guarujá. Então, minha gente, a safadeza impera. Como eu lhe disse, existe uma revista francesa, não é só no Brasil, não. Na França existe uma revista chamada Charlie Hebdo, de propriedade dos Rothschild. Essa revista tem como finalidade, ela é um semanário, ela tem como finalidade sacanear a religião, fazer piada sobre a religião. Então, eu não posso botar aqui para vocês verem, mas a capa de uma delas a palavra eu não posso dizer, mas é assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, fazendo uma festinha sexual, os 3, um com o outro, quer dizer, 3 homens, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, fazendo uma SURUBA. E isso na França, Charlie Hebdo. Essa revista tem uma circulação de 5 milhões de exemplares por semana. Quem é o dono? Rothschild. Aqui no Porta dos Fundos fizeram o programa que não para, mas desmoralizou o grupo. O grupo terminou fazendo o programa dizendo que Jesus Cristo era gay e os apóstolos também. Então, isso é a OTAN. A questão que se põe agora é a seguinte: a Ucrânia foi educada pela Rússia, mas chegamos ao momento em que a Rússia sofre pressões para abrir mão da Ucrânia. E ela vai ter que abrir. Ela vai ter que abrir mão da Ucrânia. Ó, aqui ela ainda está em território russo. Ó. Aqui é a Rússia, em amarelo, e aqui, tá vendo? Ó, Ucrânia, dentro da Rússia. Ela foi educada pelos russos, e eles não estão habituados com essa sacanagem, não. Como eu disse, as 5 empreguetes russas que entraram na Igreja Sagrado do Coração com os peitos de fora, enquanto as velhinhas rezavam o terço, escrito aqui, Nossa Senhora Olivine do Putin, foram presas, pegaram 5 anos de cadeia. Vocês vejam que diferença de moral
que diferença de costumes, que respeito aos valores tradicionais religiosos. Então, esse é o problema da Ucrânia. Ela está dividida porque George Soros, em 2004, mandou 20 bilhões de dólares para fortalecer o partido dos nacionalistas e para que eles derrubassem o presidente Yanukovych, que é exatamente Yanukovych, que é pró-russo. 20 bilhões em 2004. Em 2004, George Soros. Então começou o financiamento para quê? Para que a Ucrânia faça parte da Europa. Entra na sacanagem. Tem uma notícia, eu tenho essa notícia do jornal da época, em que Dmitry Medvedev, primeiro-ministro russo, recebe uma denúncia da KGB de que o presidente da maior ferrovia russa estatal está roubando. E ele vai imediatamente, ele pega o carro dele, motorista, e diz, vamos lá. E ele vai. E ele próprio faz a auditoria dos livros. Ele entra, para surpresa lá do diretor da ferrovia, ele entra, pega os livros, dá uma olhada rápida e percebe claramente que está havendo desvio de dinheiro. Imediatamente o cidadão é preso. Imediatamente. É preso. Então é assim que funciona na Rússia. Quer ser feliz, siga a lei. Quer ser infeliz, contraria a lei. Pois bem, a questão da Ucrânia é essa. Quem tem menos de 30 anos, então está sendo seduzido por uma propaganda que o mais os sionistas sabem fazer, para que eles entrem nessa sacanagem, desse tipo de vida de molecagem, que não leva nada a sério, né? Bolsonaro, eu devo aqui dizer a vocês que, mais uma vez, o Bolsonaro, né, há uns 5 anos atrás, vetou, ele com a bancada protestante, ele vetou um projeto em que o MEC dava vídeos e apostilas dizendo que a criança, a partir de 5 anos, devia ser educada para não saber, não distinguir, não afirmar se era menino ou menina. E a coisa ia mais longe. Dizia que um médico, quando faz um parto, né, um obstetra, não podia dizer é menino, é menina, porque ninguém nasce homem nem mulher. A gente escolhe depois. Gente, é o maior dos absurdos. A questão da Ucrânia é essa. A OTAN quer destruir a Ucrânia, os valores morais, os valores da família, os valores da tradição que a Rússia mantém. Ah, mas a Rússia não tem corrupção? Tem. Eu lembro que algum tempo atrás o Vladimir Putin ganhou de um eleitor dele riquíssimo um relógio de ouro. O mundo veio abaixo. Mas olha, o cara era eleitor dele. Ele já estava eleito. E aí, se o cara quis dar a ele um relógio de ouro, deu. Só que na Rússia isso foi um escândalo. Acontece que aqui no Brasil o Lula ganhou de presente um duplex em Guarujá. Isso não é problema nenhum. O nosso governador do Rio de Janeiro aqui, Sérgio Cabral, né, ele, todo fim de semana, ele ia curtir churrasco com alguns secretários e eleitores dele, num avião da construtora lá que a Lava Jato condenou. Então, minha gente, a vida debaixo dos pés da OTAN é uma desgraça, é uma falta de vergonha. Só quem não tem vergonha, só quem gosta de corrupção, só quem não tem moral, que quer ver a vida do cidadão ser destruída. Eu tive 3 propostas indecentes, eu recusei, ficaria riquíssimo se eu aceitasse. Já falei para vocês isso, mas isso feriria a minha moral. Eu recusei. Hoje sou pobre. Então, o que é que acontece? Vamos repetir. Então, em 2004, o bilionário George Soros manda para a Ucrânia 20 bilhões de dólares para que os sionistas, os nacionalistas, façam uma propaganda para fazer a cabeça dos jovens que não têm ainda segurança em relação aos valores da moral, da família, da tradição. E aí o presidente Yanukovych percebe aquilo, ele pede ajuda a Putin, e Putin diz, o que é que eu posso fazer? A gente tem que fazer uma campanha para fortalecer você, para fortalecer os laços
dos jovens da nova geração com a antiga geração. Mas isso é praticamente impossível. O Brasil acabou. O Brasil acabou. O carnaval brasileiro era carnaval de rua, era blocos. Hoje, você vê agora não teve mais, mas você vê na avenida lá, as mulheres apenas com tapa-sexo, mais nada. Vocês estão praticamente nuas. Isso é natural. E o turista brasileiro vem para o Brasil para o carnaval, não é porque o carnaval é o maior teatro a céu aberto do mundo. Uma grande peça de arte. Não é por isso. É por causa das menininhas, das ninfetas, que são em determinados pontos, né, estratégicos, salões que são alugados, essas ninfetas são colocadas lá dentro e eles já vêm exatamente para isso. Programas com ninfetas. É por isso que o carnaval brasileiro é importante. É por isso que vem tanto turista. Gente, é safadeza pura. Mas então vamos continuar. O problema é a Ucrânia estar dividida. A nova geração de 30 anos para baixo e a velha geração de 30 anos para cima. No dia 21 de fevereiro de 2014, o presidente Yanukovych e os opositores, todos os grupos políticos, assinaram um tratado e por esse tratado, eles fariam novas eleições. Termina que Yanukovych cede. Na verdade, não devia. Ele não terminou o mandato. Mas acontece que ele assina. E aí, nessa mudança, o que querem é tirar ele, porque ele é pró-russo. Porque ele não quer que a Ucrânia entre na OTAN. Ele não quer que isso aí aconteça. Ele quer que a Ucrânia continue sendo um país que respeita a moral e os bons costumes. Né? Eu lembro a vocês, veja, uma lei do Congresso que ia ser aprovado e Bolsonaro enfrentou. Eu vi o vídeo dele, junto com a bancada evangélica. Essa lei dizia que quando um obstetra fizer um parto, ele não pode pegar a criança pela mão e dizer é menino ou menina, porque ninguém nasce homem nem mulher, escolhe-se depois. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós temos um aparato biológico, nós temos uma forma biológica. Esse é o problema. Então, por que é que a OTAN quer corromper a humanidade? Porque ela quer destruir a humanidade. O objeto da OTAN está lá nas pedras da Geórgia. Ontem eu recebi por zap isso. Então, o presidente Yanukovych decide que vai fazer eleições. No entanto, os grupos fascistas radicais que controlavam já a Praça Maidan, de última hora, eles desistem. Já tinham feito um pacto, já tinham assinado com o presidente a convocação das eleições. Eles desistem, ou seja, ele já tem um plano. E o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, em vez de fazer novas eleições e restituir a Constituição de 2004, eles vão libertar Yulia Tymoshenko, corrupta. Era a primeira-ministra, estava presa, como o Lula ficou preso, como o Temer ficou preso, como o Sérgio Cabral está preso. Ela foi presa por corrupção. Eles vão lá, invadem o presídio e libertam ela. Então, aí está o golpe de Estado. E o presidente, então, pergunta ao presidente do parlamento, Turchinov, se eles podem entrar em negociação, porque Turchinov é a favor da Tymoshenko. Ele diz que não. Ele diz que, para ele, a OTAN tem que tomar conta da Ucrânia. Então, Yanukovych aparece em público em Kharkiv, no leste da Ucrânia, e denuncia publicamente o golpe de Yulia Tymoshenko. Pronto. Está feita a denúncia oficialmente. Então, em fevereiro de 2014, o presidente Yanukovych faz a denúncia pública, depois de tentar todos os meios pacíficos, de que os partidos de oposição querem derrubá-lo mesmo. Não teve nenhuma negociação que desse certo. Tudo que ele tentou não deu certo. Por quê? Porque a OTAN está financiando para que a cabeça dos jovens desistam de serem pró-russos, ou seja, de obedecer à moral, de terem uma vida honesta, de serem educados para trabalhar, para sustentar suas famílias, de viver uma vida decente, para ser essa bagunça que é o Brasil aqui, né?
bagunça, desemprego e tudo mais. O objetivo da OTAN, que ainda é dos Illuminati, era: no país onde você for acolhido, destrua-o. Está lá. No Estatuto dos Illuminati, da Baviera, está escrito o seguinte, fundado por Adão Weishaupt: todo país em que os Illuminati forem acolhidos, destrua-o. Gente, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Como eu disse a vocês, foi fundada um ramo da psiquiatria chamada ponerologia, que estuda essa loucura, porque isso não é normal. Como é que o líder político de um país pode querer destruir o país que ele está governando? Mas aconteceu. Em 23 de fevereiro de 2014, a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente russo Vladimir Putin falam por telefone e dizem publicamente que vão trabalhar para a unidade nacional da Ucrânia. Angela Merkel quase conseguiu. Ela fez tudo. Então, talvez se ela fosse hoje, se ela estivesse lá no poder, talvez tudo isso não estivesse acontecendo. A Ucrânia continua sendo da Rússia. Tá vendo? A Ucrânia continua sendo da Rússia. Então, Angela Merkel estava muito ligada a Putin e ela sabia que a Ucrânia tinha sido educada pela Rússia, que a Ucrânia tinha mentalidade rússia, que a Ucrânia tinha moral e queria obedecer esses padrões morais. Mas acontece que isso fica só entre a Angela Merkel e Putin. Em 24 de fevereiro, o Ministério do Interior ordenou a detenção do presidente da Ucrânia, Yanukovych, e ele é preso, ele é detido. Desculpa. Ele é detido. E coloca Timoshenko, que era a ladrona, como sendo presidente interina, sem eleições nem nada. A Rússia aí entra e diz: não reconhecemos o novo governo. Já estava quase resolvido, minha gente. Angela Merkel já tinha dito a Putin que iam fazer tudo para neutralizar essa intervenção da OTAN. A Alemanha é da OTAN, mas ela sabe que a OTAN não presta. Ela já tinha feito acertos com Vladimir Putin para devolver a integridade da Ucrânia. Mas acontece que antes disso, eles prendem Yanukovych. E a Rússia aí se manifesta. Não reconheço o governo da Timoshenko. Não reconheço. E enquanto o parlamento discute agora uma formação de governantes que são nacionalistas, a Rússia adverte que forçar a Ucrânia a escolher entre Bruxelas e Moscou vai dividi-la em duas. E cuidado, porque ele vai terminar fazendo isso. Aqueles que forem pró-russos, ele vai dizer: venha para o lado de cá. E aqueles que tiverem a cabeça feita pelo George Soros e pela safadeza dos partidos dos canalhas, fiquem do lado de lá. Ele decide, então, aceitar a realidade. Já que, junto com a Merkel, não conseguiu nada, já que o Yanukovych foi deposto, então ele leva Yanukovych para Moscou para poder protegê-lo, e aí ele entra. Aí ele entra pesado. Ele entra dizendo: não reconheço o presidente da Timoshenko, não reconheço o novo parlamento, e o que é que ele faz? Invade a Crimeia. No dia 28 de fevereiro, a tensão com a Rússia por causa da Crimeia chega ao máximo. Vladimir Putin coloca o exército em estado de alerta na área da fronteira com a Ucrânia. Em Simferopol, capital da Crimeia, os grupos anti- e pró-russos se enfrentam nas ruas. O ministro ucraniano do interior, Arsen Avakov, anunciou que irá dissolver o corpo da polícia de choque, o Berkut, que é a polícia de choque. O bloco Maidan, que nós sabemos que é os terroristas, eles então fazem tudo para que a Timoshenko não caia, não saia do poder. Não importa as mudanças, ela tem que ficar. Mas enquanto isso, a Rússia já está lá na Crimeia. A Crimeia, não sei se vou encontrar aqui facilmente, mas é um pontinho lá no final do mapa. É lá no final do mapa, a Crimeia. E aí a Rússia se aposta da Crimeia. Aqui não tem.
Bielorrússia, Moldávia. A Bielorrússia já ficou com Putin. Agora, o presidente Putin decide, então, invadir a Crimeia. A Crimeia é um porto muito importante porque é o mar que não congela. E para a Rússia, por seus navios poderem transitar livremente, é preciso que ele tenha o Mar de Azov, que fica exatamente na Crimeia. Ele invade a Crimeia, toma, mas olha o que ele faz. Ele faz um plebiscito, e nesse plebiscito, 96 dos ucranianos da Crimeia são a favor de pertencerem à Rússia. Isso é comunicado ao parlamento russo, e o parlamento russo aceita o parlamento da Crimeia, oficial, governantes oficiais, portanto legais, legítimos, pedem ao parlamento russo que aceite a Crimeia como um estado da Rússia. E aí, esse documento é assinado. Viktor Yanukovych declara, portanto, a uma agência de notícia que ele não abre mão do cargo de presidente, ele já está solto de novo em Moscou, protegido, e ele diz que não reconhece o golpe de Estado, que a Timoshenko lá é uma vagabunda, é uma corrupta, portanto, por isso que eles têm interesse em pertencer à OTAN, que é o governo dos corruptos, e então o país fica assim com dois presidentes. Uma que é proclamada presidente, já ouviram isso, não? Um país proclama uma presidente que era uma ladrona, e ele, de Moscou, diz que ele continua sendo o presidente. Portanto, ele reconhece que a Ucrânia pertence, a Crimeia pertence à Rússia. E vai ajudar Vladimir Putin a conquistar a Ucrânia. Pronto. Aí agora vai acontecer. Então, em 1º de março, as autoridades da província da Crimeia pedem ajuda à Rússia e dizem: ocupem a Crimeia com seus exércitos para restaurar a paz. E, em resposta, o Senado russo, a Duma, autorizou Putin a enviar tropas, 300 mil soldados, caso fosse necessário, para o leste ucraniano, de maioria russa, e que já tinha feito o plebiscito e já tinham aceito participar da Rússia. Então, Putin, no dia 2 de março, aceita a criação de um grupo de contato para enfrentar a crise da Crimeia, enquanto Obama ameaçou uma intervenção militar. E Putin diz, então venha. Quer vir? Vem. Só que ele não vai. Ele já tem uma noção de que a Rússia tem bastante poder. Então ele não vai. Ele ameaça, mas não vai. De qualquer maneira, agora a Crimeia já pertence à Rússia. Ou seja, de guerra civil, né, chefiado lá pelos partidos nacionalistas, que depõe o presidente Yanukovych e bota lá uma ladrona no lugar dele. Agora nós estamos vendo uma restauração do Estado ucraniano, começando pela Crimeia e vai subindo. A Crimeia é lá embaixo. E vamos subindo agora, e Vladimir Putin, então, vai colocar o exército dele no limite, nas fronteiras da Ucrânia. Agora vai ser para valer. No dia 3 de março, os governantes dos países mais ricos do mundo, o G7, Estados Unidos, França, Reino Unido, Itália, Canadá, Alemanha e Japão, punem a Rússia, anunciando que ela não participará da reunião do G8, expulsam ela do G8. E marcada para Sochi. Fontes do governo ucraniano anunciam que as tropas russas estão no Mar Negro e dão um ultimato ao comando ucraniano para se render. Então a Rússia dá uma última chance a Timoshenko e ao partido nacionalista para se render. Ele já tomou a Crimeia. Ele já mandou que os ucranianos que fossem pró-russo se viessem para o leste da Ucrânia, vizinho da Rússia, e que os que não fossem ficassem onde quisessem. Então aí ele agora vai tomar uma atitude forte. Já tomou a Crimeia. Ele, não importa se Obama diz que reconhece ou não conhece, não importa se o G7 expulsou ele eram 8, né? Se expulsou ele da reunião, o importante é que ele diz: vou colocar minhas tropas nas fronteiras da Ucrânia. E ele coloca.
300 mil soldados. E aí a Rússia vai começar a entrar em guerra. Aqui está mais uma vez o canalha, continua dando dinheiro, George Soros, continua financiando com bilhões e bilhões e bilhões. Os Estados Unidos recentemente repassou para a Ucrânia 40 bilhões de dólares. Gente, a Ucrânia não vale isso. Como é que a Ucrânia vai pagar a esse homem 20 bilhões de dólares e vai pagar a Joe Biden 40 bilhões de dólares? Ela não tem como fazer isso. Agora então que ela está destruída, mas a Rússia invade. Invade. Principalmente por quê? Porque ele recebe do governante da região de Donbass, que fica vizinho da Rússia, ele recebe pedido de socorro, já dissemos aqui antes, porque a população de Donbass está sendo espancada, as moças estão sendo estupradas, né? Aquela população pró-russa está sofrendo todo tipo de violência. E aí, em Paris, ainda se tenta, os Estados Unidos e Rússia, fazerem uma reunião para resolver o problema da Ucrânia. Mas a OTAN não quer. Ela já decidiu. Já é um jogo de cartas marcadas. A Comissão Europeia propõe emprestar um novo subsídio à Ucrânia de 11 bilhões de euros. Já não é dólar. Agora já é União Europeia. E aí, ao mesmo tempo, com esse dinheiro, os franco-atiradores nacionalistas mataram os manifestantes em Kiev. Então, a crise na Ucrânia reabre um debate sobre a dependência da Europa sobre a Rússia. Ou seja, eles começam a perceber o seguinte: a União Europeia já perdeu a Crimeia, porque Putin não vai abrir mão. Obama disse que vai lá, mas não vai. A Angela Merkel tenta contornar, mas não consegue. Depois há uma reunião em Paris de Putin com as autoridades, aí já deixou de ser guerra civil. Aí a Rússia já está. Então, no dia 10 de março, aviões de espionagem da OTAN foram enviados à Polônia e à Romênia. O parlamento da Crimeia convidou oficialmente a organização OSCE para acompanhar o referendo para toda a Ucrânia. Olha só, a decisão de Putin é a mais sábia possível. Vocês dizem que a Ucrânia é da OTAN. Eu digo que a Ucrânia é da Rússia. Vamos então fazer um referendo dia 10 de março. Mas, enquanto isso, os aviões da OTAN já estão sobrevoando o espaço aéreo da Ucrânia. Mas Putin convoca eles para fazer um plebiscito geral na Ucrânia toda. Olha, gente, as chances que Putin deu foram muitas. As tentativas dele foram muitas para evitar entrar na guerra. Mas vocês sabem lá que desde a Primavera Árabe, que o que a OTAN queria era exatamente a guerra, o confronto com a Rússia. Finalmente, no dia 11 de março, o parlamento da Crimeia oficialmente assina com a Duma, o parlamento russo, uma declaração de independência da Crimeia. A partir daí, tudo vai se acelerar. No dia 16 de março, 83% do eleitorado da Crimeia, que participou do referendo, sugere que isso seja feito em toda a Ucrânia. A Rússia propôs a criação de um grupo de apoio para a Ucrânia, federativa e neutra. Ou seja, vamos então fazer o seguinte: um exército ucraniano bem armado vai ficar nas ruas e um exército russo bem armado vai ficar nas ruas, simplesmente para manterem a situação de alerta. Mas não vão entrar em luta. A Ucrânia vai ficar neutra. Esses dois exércitos vão ficar ocupando a Ucrânia, o russo e o ucraniano, somente para garantir que o plebiscito seja feito. A ideia é fazer um plebiscito. Acontece que não há interesse. Não há interesse nisso. Aí o G7 faz as primeiras sanções contra a Rússia. Deu um tiro no pé. Porque a Europa inteira necessita. Olaf Scholz já está enforcado. Né? Porque ele sabe que sem o gás russo, a Ucrânia, a Alemanha não vai conseguir resistir. Então vão morrer de frio. Aí tudo se precipita. No dia 29 de março,
começa uma campanha presidencial ucraniana oficial em que Timoshenko, a ladrona presa e solta por violência, anuncia a sua candidatura à presidência da República. O presidente Yanukovych está na Rússia e ele ainda não abre mão. Eu sou o presidente eleito. Não pode haver eleições com o presidente eleito. Numa tentativa de contornar a situação, no dia 31 de março, o primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev, o mesmo que prendeu o diretor daquela ferrovia, ele visita a Crimeia, mostrando assim, estou no Estado ucraniano, ex-ucraniano, que já é russo. Pronto. Agora, o parlamento da Ucrânia aprovou manobras militares em território ucraniano e ordenou o desarmamento dos grupos paramilitares. Ou seja, a Timoshenko decide que os nacionalistas podem fazer manobras militares dentro da Ucrânia. Vladimir Putin diz, se algum soldado de um país da OTAN botar o pé na Ucrânia, eu vou explodir com tudo. Eu vou destruir tudo. Aí ele gosta. Finalmente, a independência de Lugansk e Donetsk são feitas em 6 e 7 de abril de 2014. Pela Rússia. Ela reconhece, mas os ucranianos não aceitam. Ele então vai ter que tomar a força. Ele vai tomar a força. No dia 11 de maio, realizados os referendos, ou seja, feito um plebiscito, pelo reconhecimento da autonomia dos governos de Lugansk e Donetsk, que se declaram independentes da Ucrânia, pela primeira vez, está escrito na declaração, formaremos um governo nosso, popular, como nós queremos, sem as Forças Armadas da OTAN, sem a União Europeia. E aí, nem a Ucrânia, nem outros países aceitam que a Rússia seja dona da Ucrânia. Aí vai acontecer. A última data que eu tenho aqui da repórter de guerra, memória de repórter de guerra, é isso. Então, qual é o dia? 11 de maio. Realizados referendos pelo reconhecimento dos governos autônomos de Lugansk e Donetsk, da região de Donbass, que se declaram independentes da Ucrânia. Não são mais cidadãos ucranianos. Mas Putin tinha desejado fazer um referendo, um plebiscito no país todo. Foi rejeitado. Ele fez tudo para não chegar a isso. Finalmente, não acontece, e aí todas as forças armadas e os corpos da União da Rússia imediatamente ultrapassam a fronteira ucraniana e entram no território ucraniano, lá pela região de Donbass. Pronto. Agora, o que era uma guerra civil se tornou a guerra russo-ucraniana. Agora vocês viram, então, tudo foi feito por quem pôde, numa tentativa de evitar essa desgraça que está acontecendo, e o resto agora é notícia. Só que você tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com o que é que você ouve, o que é que você vê. Porque está havendo uma guerra de notícias, está havendo como é que a gente chama aí? Está havendo uma batalha de informação. Então, nem eu acredito nos jornais russos, nem eu acredito nos jornais da Band. Mas, ontem eu postei no meu Facebook um vídeo de um playboy que tem dinheiro paca, ele é rico e ele gosta de viajar. O vídeo dele está no meu Facebook. E ele diz, viajo à vontade pela Europa e só há um jeito de ir para a Rússia, é ir para a Turquia e da Turquia ir para Moscou. E tenho ido frequentemente. Se há um lugar onde eu me sinto bem, é na Rússia, porque não falta nada. O McDonald's saiu, a Rússia estatizou e fez outro nome, botou outro nome.
Olha, ele vê, ele não tem simpatias. Ele simplesmente é um playboy que está viajando. Esse vídeo está no meu Facebook. Ele é moreno, tem muito dinheiro, vive uma vida, ele é bem relacionado, tem muita gente rica de amigos dele. Então, esse vídeo está no meu Facebook, vocês podem ver. Ele dizendo como é que ele viaja por aqueles países lá da região que está em guerra, mas com o devido cuidado, para nunca entrar na zona de conflito. E ele diz exatamente assim: olha, foi o pior erro que a OTAN fez, foi sancionar a Rússia, porque a Rússia alimenta com grãos e com gás, com energia, a União Europeia. E agora ela fechou as torneiras já de 3 países. Não tem gás. O inverno chegará daqui a 2 meses. Sem gás, vão morrer de frio. A Rússia está travando os navios de grãos que estão saindo aos pouquinhos do Mar de Azov. Aos pouquinhos. Ele agora está fazendo de propósito, para mostrar à União Europeia que depende dele. Mas o Bolsonaro parece que não fechou com ele a questão do diesel. Achou uma alternativa. O Senado está votando, de ontem para hoje, uma proposta em que uma reserva de dinheiro da Petrobras, bilhões, 11 bilhões ou 14 bilhões, será doada aos caminhoneiros para compensar o aumento do diesel. É provisório. Acho que não será uma solução, mas já é alguma coisa. Os caminhoneiros vão receber R$1.000 por mês, e esses R$1.000 por mês, quando eles forem botar diesel na bomba, eles pegarão daqueles R$1.000 e pagarão a diferença. Ou seja, eles continuarão comprando o diesel na bomba pelo mesmo preço que eles compravam, financiado por um fundo especial da Petrobras. Foi a solução que o Congresso e o presidente Bolsonaro encontraram. Mas Vladimir Putin tinha oferecido: mando 20 navios aqui cheios de diesel. Mas aí é também aquela história, né? O Brasil também não pode ficar pró-Rússia e se isolar dos países da América, porque ele está geograficamente na América. Está aí então, minha gente, o resumo de o que é que foi, né, os antecedentes dessa miserável guerra que está destruindo tudo, e a Rússia ameaça que vai a um conflito atômico. Se a OTAN não pedir arrego, se a OTAN continuar mandando mísseis e armas pesadas para a Ucrânia, ele vai usar os mísseis de segunda geração. O de terceira geração ele já está usando. O de primeira ele nem pensa ainda em usar. Se usar, vai destruir tudo. Nós estamos na iminência de uma terceira guerra mundial atômica. Agora acabei de dizer a vocês, o diário de um repórter que acompanhou os acontecimentos passo a passo, passo a passo. E vocês viram, não faltaram esforços, não faltou boa vontade da Angela Merkel, né, da Conferência de Paris, né, da proposta de Putin, que quando como é que se chama o nome lá, Gorbachev devolveu o Muro de Berlim, ficou de fazerem um plebiscito para a Ucrânia, e seria a solução. Feito esse plebiscito, quem quisesse ucraniano seria, quem quisesse russo seria. Então, todas as tentativas de paz foram esgotadas. Mas a OTAN quer destruir a Rússia. Aí o meu amigo lá, o Playboy, no vídeo deles, assim, trabalho perdido. Porque eu viajo pela Europa, eu viajo pela Iugoslávia, eu viajo pela Lituânia e pela Turquia, mas o único lugar onde você tem tudo é em Moscou. Quando eu estou em Moscou, eu estou com meus amigos, a gente come, bebe, brinca, porque Moscou está numa paz absoluta. Não existe problema nenhum em Moscou. A Rússia, a região dos poderes decisórios da Rússia, está completamente protegida, porque ninguém é doido de atacar Moscou, ninguém é doido de atacar as cidades
importantes da Rússia, porque se isso acontecer, aí Putin vai usar um míssil de primeira geração. O míssil de primeira geração quer dizer um míssil atômico de um poder destrutivo incomensurável. Isso pode acontecer? Pode. Mas vocês agora têm todas as razões, vocês agora têm todos os dados, aos 50 minutos, para saberem o que era uma simples guerra civil, financiada pela OTAN, os Illuminati, cujo estatuto diz: o país que acolher vocês, destruam-no. Eles destruíram o Brasil. Nós estamos na merda. Pelos roubos dos Temer, do FHC, do Lula, e não quero livrar o Bolsonaro, não, mas parece que é o que roubou menos. Pronto. Então, terminamos aqui, aos 50 minutos e 39 segundos, mostrando a vocês que não faltou boa vontade, não faltaram esforços para evitar essa guerra. Demos detalhadamente. Termina aqui, portanto, a série em defesa de Putin, porque de fato ele fez tudo. Esgotou todos os recursos. Então, até o próximo.